de heróis das cruzadas a hereges queimados em fogueiras. Como uma ordem tão poderosa e respeitada desapareceu da noite para o dia, o fim abrupto dos Templários foi um ato de justiça ou a maior conspiração da Idade Média? Quero saber a sua opinião. Então já deixa aqui nos comentários o que você acha. Olá, exploradores da história! Sejam bem-vindos ao episódio final da nossa série Templários, Guardiões Secretos. Nos episódios anteriores, mergulhamos nas origens humildes da Ordem, seguimos o rastro de seus tesouros lendários e deciframos mapas que poderiam reescrever a história. Vimos como eles se tornaram os banqueiros mais poderosos da Europa, inovando em sistemas financeiros e acumulando uma riqueza inimaginável. Mas toda ascensão tem uma queda. E a queda dos Templários foi tão rápida e brutal quanto sua ascensão foi gloriosa. Hoje, vamos desvendar os eventos sombrios que levaram ao colapso de uma das ordens mais icônicas de todos os tempos. Tudo começa em 1307, na França, sob o reinado de Filipe IV o Belo. O rei francês estava atolado em dívidas, muitas delas com os próprios Templários. Ele via a riqueza e a autonomia da ordem não apenas como uma solução para seus problemas financeiros, mas também como uma ameaça direta ao seu poder. A solução que ele encontrou foi drástica e implacável: acusar os Templários de heresia e destruir a ordem por completo. Em uma operação coordenada e sigilosa, Filipe planejou prender todos os Templários na França em um único dia. A data escolhida entraria para a história e para o folclore. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Sim, a origem da famosa superstição sobre a Sexta-feira 13 está ligada a este evento trágico. Naquela noite fatídica, cavaleiros que um dia foram celebrados como defensores da fé foram arrancados de suas camas, acorrentados e jogados em masmorras. Eles foram pegos completamente de surpresa. As acusações eram chocantes e projetadas para manchar sua reputação de forma irreparável. Eles foram acusados de heresia, de cuspir na cruz, de negar a Cristo, de praticar sodomia e de adorar um ídolo pagão misterioso conhecido como Baphomet. Documentos da época, forjados ou não, detalhavam rituais secretos profanos que teriam ocorrido a portas fechadas. O objetivo de Filipe era claro: criar um escândalo tão grande que a população e a própria igreja se voltassem contra seus antigos heróis. Mas essas acusações eram verdadeiras ou eram apenas o pretexto para um roubo em escala monumental? Para obter as provas que precisava, o rei Filipe não hesitou em usar os métodos mais cruéis da época. Os cavaleiros templários, homens treinados para suportar as dores da batalha, foram submetidos a torturas sistemáticas e brutais: privação de sono, fome, alongamento de membros, queimaduras. Sob essa coerção extrema, muitos confessaram os crimes mais absurdos, admitindo qualquer coisa para que a dor parasse. Imagine o dilema: negar e continuar sendo torturado até a morte, ou confessar mentiras para ter uma chance, por menor que fosse, de sobreviver. Essas confissões, obtidas sob tortura, foram a prova que Filipe apresentou ao mundo. Inicialmente, o Papa Clemente V, que na época residia em Avignon e estava sob forte influência do rei francês, tentou intervir e assumir o controle dos julgamentos. Ele sabia que apenas a Igreja poderia julgar uma ordem religiosa. No entanto, a pressão de Filipe era implacável. O rei ameaçou até mesmo acusar o Papa anterior, Bonifácio VIII, de heresia póstumamente, um ato que desestabilizaria toda a
cristandade. Encurralado, Clemente cedeu. Em 1312, durante o Concílio de Vienne, ele publicou a bula papal Vox in Excelso, que não condenava a ordem por heresia, mas a dissolvia administrativamente pelo bem da Igreja, para evitar mais escândalos. Foi uma solução política. A ordem estava oficialmente extinta. O destino de seu último grão-mestre, Jacques de Molay, foi selado, após se retratar publicamente de sua confissão forçada, declarando a inocência da ordem. Ele foi condenado como herege relapso e queimado vivo em uma fogueira em Paris, em março de 1314. Diz a lenda que, de suas chamas, ele amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente, prevendo que ambos o encontrariam perante Deus em menos de um ano. E, surpreendentemente, ambos morreram nos meses seguintes. Com a ordem dissolvida, a pergunta que fica é: o que aconteceu com toda a sua riqueza? A maior parte dos bens dos templários na França foi confiscada pela coroa, resolvendo magicamente os problemas de dívida do rei Filipe. Em outros lugares da Europa, os bens foram transferidos para outras ordens, como os cavaleiros hospitalários. Mas, e os cavaleiros? Muitos foram absolvidos, outros foram presos perpetuamente e alguns foram executados. No entanto, a lenda da sobrevivência dos templários começou a florescer. Em Portugal, por exemplo, a ordem foi simplesmente transformada na Ordem de Cristo, que mais tarde desempenharia um papel fundamental nas grandes navegações, com suas caravelas ostentando a familiar cruz templária. Muitos acreditam que os cavaleiros sobreviventes se esconderam, levando consigo seus conhecimentos e talvez parte de seu tesouro, influenciando sociedades secretas posteriores como a maçonaria e os Rosacruzes. O legado dos templários transcendeu sua existência histórica, tornando-se um símbolo duradouro de mistério, poder e traição. Então, chegamos ao clímax da nossa jornada. O fim dos templários foi uma lição sobre os perigos da concentração de poder e riqueza, ou foi a trágica história de homens justos destruídos pela ganância de um rei? Foi uma conspiração real, meticulosamente planejada por Filipe IV para roubar a fortuna da ordem, ou o resultado de uma dívida real que o rei não podia pagar? A verdade, como sempre, talvez esteja em algum lugar no meio. Quero muito saber a sua visão sobre tudo isso. Deixe aqui nos comentários: conspiração ou dívida? E assim concluímos nossa série Templários, Guardiões Secretos. Foi uma honra desvendar esses mistérios ao seu lado, sempre buscando o rigor histórico e separando os fatos da ficção. Muito obrigado por acompanhar cada episódio aqui no Horizontes da História. Se você gostou desta jornada e quer continuar explorando os enigmas do passado, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e, claro, deixar aquele like que nos ajuda a iluminar ainda mais a história. E prepare-se, porque na semana que vem iniciamos uma nova série eletrizante, Nikola Tesla, Gênio Esquecido. Vamos descobrir as invenções revolucionárias e os mistérios que cercam a vida de um dos maiores inovadores de todos os tempos. Qual outro mistério da história você gostaria que a gente investigasse? Comente abaixo. Até a próxima!